pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a infectologia/parasitologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje você já deve ter visto, vamos falar sobre teníase. Pois é, o que a gente pode falar sobre essa enfermidade? Primeiro, que ela é causada por um verme achatado. E por ele ser um verme achatado, nós estamos falando sobre um plateuminto. Lembrando que essa teníase ela vai ter um agente etiológico. E eles podem ser de três tipos. Eles podem ser a Taenia solium, a Taenia sarginata e a Taenia asiática. Porém, a gente está enfocando aqui o Brasil. Então, quem que a gente tem que ressaltar? Taenia solium e Taenia sarginata. Lembrando que o principal hospedeiro que vai estar envolvido na Taenia sarginata vai ser a vaca, ou o boi. Lembra? Sarginata. Nata, lembra leite? Leite lembra vaca? Então fica aí o macete. Taenia sarginata tem como alvo o boizinho, a vaquinha. E a Taenia solium, essa você vai ter que memorizar mesmo, a gente está falando de porco, tranquilo? E claro, a Taenia asiática ela também está relacionada ao porco, porém no Brasil a gente não vai encontrar ela aqui. Então, Taenia solium, Taenia sarginata, elas são aí as principais que a gente tem que saber. E a gente consegue vê-las nessa imagem. E existem aí diferenças morfológicas que a gente pode ressaltar entre essas duas, tanto a Taenia solium como a sarginata. Então vamos ver isso agora. Bom, nessa imagem fica visível, né, essa porção aí superior, onde ficam as ventosas, é bem diferente uma da outra. Mas o que a gente tem que ressaltar aqui é o seu tamanho. Quando a gente fala da Taenia sarginata, o mais comum é que ela chegue aí até os seus 5 metros. Já quando a gente fala da Taenia solium, o mais comum é até 2 metros. Porém, eu tenho que lembrar você que a Taenia sarginata, embora o mais comum é 5 metros, existem casos onde ela pode chegar a 25 metros. Isso mesmo, 25 metros. Você tem noção do que é 25 metros? É basicamente você pegar uma torre de rádio, aquela antena de transmissão, aquela torre. Você já deve ter visto uma na sua cidade. Isso é basicamente 30, 25 metros. É basicamente uma torre dentro de você, um verme desse tamanho. E claro, a gente vai ver nessa videoaula aqui os sintomas, que vão ser muito característicos devido a esse tamanho aí que a gente está falando. Outro ponto é que essa enfermidade, essa teníase, ela também pode ser chamada aí a tênia, ou solitária, como muitos chamam aí vulgarmente. Ah, aquela pessoa tem uma solitária dentro dela. Por que eles falam solitária? Porque dentro, né, do indivíduo, geralmente ela vai estar sozinha. Não vai ser como os outros vermes, como os outros parasitas que vão estar ali em bolos, né? Vão estar ali tudo enrolado, como a Ascaris lumbricoides, que a gente já viu. Aqui ela vai estar geralmente sozinha. Claro, pode ter outras ali, mas geralmente elas se viram sozinhas. Por isso chama solitária também vulgarmente. Mas isso seria o inicial que a gente pode falar. A gente já sabe que os principais agentes, Taenia solium, que é do porco, Taenia sarginata, que é ali principal alvo, vaca ou boi. Então, agora vamos saber o ciclo. Que se a gente sabe o ciclo, automaticamente a gente já consegue ingressar nos sintomas. Então vamos lá. O ciclo. Agora, algo que muitos confundem, eu quero que você preste atenção. Tudo começa com uma pessoa infectada. Nessa imagem a gente vê o ciclo. Uma pessoa está infectada. Ela possui a tênia no seu intestino. Essa tênia, ela vai liberar ovos. E esses ovos saem com as fezes. Ou também a gente pode dizer que ela pode liberar as proglotes. Essas proglotes que são como a parte reprodutora
que é capaz, sim, de formar o ovo. Então, tudo começa com uma pessoa infectada, possui ali essa tênia libera os ovos, e essa pessoa, né, pode ali defecar em um local inadequado. E aí vem a ressalva. Essa enfermidade é comum em locais onde não tem saneamento básico, países pobres. Então, essa pessoa foi lá e defecou naquele local, e onde ele defecou, as suas fezes ficaram ali com os ovos, ou com as proglotes dessa tênia. Então, beleza, resumindo, uma pessoa infectada possui a tênia, e essa tênia libera ovos e as suas proglotes, essa pessoa vai e defeca na grama. De repente, vem um porco ou uma vaca, está ali pastando na grama, comendo tal. E ali nessa grama estão os ovos. Os ovos de quem? Da tênia, que aquele indivíduo deixou nas fezes. Ele defecou ali, deixou esses ovos com as fezes. E o porco ou o boi ingeriu. Ele ingeriu essa grama que estava ali suja de fezes com os ovos da tênia. E o que aconteceu? Quando esse porco ou esse boi ingere esse ovo da tênia, esse ovo lá no trato gastrointestinal, ele vai eclodir. Ao eclodir esse ovo da tênia dentro do boi e do porco, ele libera uma larva. E essa larva, é aqui que eu quero que você preste atenção. Essa larva, ela é invasiva, ela consegue perfurar o trato gastrointestinal. E quando ele perfura o trato gastrointestinal, ele cai na corrente sanguínea. E aí ele pode parar no músculo, pode parar no cérebro, no olho, enfim, em várias regiões. Então lembre-se, o ovo eclodiu no trato gastrointestinal, liberou a larva, essa larva invasiva, ela penetra o epitélio e cai na corrente sanguínea e se espalha. Quando, né, essa larva chega no local ou no órgão que ele se estabelece, por exemplo, o músculo, por exemplo, chega no músculo do porco ou no músculo da vaca, o mais comum é o do porco. Então ele vai e se estabelece ali e forma o cisticerco. Ele forma o cisticerco. Agora, o ser humano vai lá e ingere esse porco. O ser humano vai, mata o porco, vai comer aquele baconzinho mal assado, né, mal passado ali, e acaba ingerindo o cisticerco. E é aí que vem a questão, galera. O ser humano, ele ingeriu o cisticerco que está na carne do porco, no músculo do porco. E esse cisticerco, quando ele chega no trato gastrointestinal, na digestão daquela carne que a pessoa consumiu, ele vai se desenvolver na tênia. E é aí que está a questão. Esse cisticerco, ele não é invasivo, ele não consegue penetrar o epitélio, ele não consegue perfurar e cair na corrente sanguínea, diferente do ovo que a gente falou. Então ele se desenvolve e forma uma nova tênia. Tranquilo? Então, pessoal, quebre essa dúvida de uma vez por todas. O ovo da tênia, por exemplo, se esse indivíduo, né, por acaso ele ingerisse, né, esse ovo, aí sim ele teria uma cisticercose, porque o ovo ele libera a larva que consegue perfurar o trato gastrointestinal. Agora, se ele come o cisticerco, que é o que a gente falou, que está ali na carne do porco e tal, esse cisticerco chega no trato gastrointestinal, não consegue perfurar esse trato gastrointestinal e vai se formar na tênia. Então, isso é a teníase. Tranquilo? Próximo vídeo vamos falar sobre cisticercose e você vai entender o ciclo da cisticercose. Aqui o foco é teníase. Então, lembre-se, vamos revisar agora esse ciclo para não restar dúvida nenhuma. Então, pessoal, revisando rapidão. O indivíduo tem a teníase. Ele possui a tênia dentro dele no intestino. Essa tênia libera ovos que vai sair com as fezes.
Então essa pessoa vai lá e defeca em uma grama, no sítio, ali em um local inadequado. Vem o porco ou o boi e come os ovos da tênia, que estava nessa grama, nessas fezes. Ele ingere os ovos. Lembre-se disso, os ovos, não é o cisticerco, é o ovo da tênia, que saiu com as fezes. Quando ele ingeriu esse ovo chegou no trato gastrointestinal desse porco ou desse boi, eclodiu, liberou a larva perfura o trato gastrointestinal, alcança a corrente sanguínea e vai para músculo, vai para cérebro, enfim. Vamos ressaltar o músculo, ele foi para o músculo. E ali, essa larva se formou no cisticerco. O ser humano come a carne do porco com o cisticerco, aquela carne mal passada, e esse cisticerco que estava na carne do porco que o ser humano ingeriu, chega no trato gastrointestinal. E é aqui que vem o pulo do gato. O cisticerco, quando ele está lá no trato gastrointestinal, ele se desenvolve na tênia. Ele não vira uma larva que vai perfurar o trato gastrointestinal. Ele não é invasivo, então ele não alcança a corrente sanguínea. Ele vai apenas se desenvolver na tênia. Tranquilo? Então, a diferença é ingerir o ovo e ingerir o cisticerco. Beleza? E agora, pessoal, o que a gente vê nessa imagem é a proglote. A gente falou que essa tênia ela libera o ovo ou a proglote, tanto faz. A proglote seria nessa região que possui tanto o órgão masculino e feminino que é capaz de formar o ovo posteriormente. Então a gente vê aqui exatamente isso, a proglote com esses vasos existentes que é o responsável por gerar esse ovo. É uma forma de propagação, o ovo ou proglote, tranquilo? E na clínica, o que a gente pode encontrar nesse paciente? Primeiro, muitos dos casos o início vai ser assintomático. Claro, esse indivíduo não vai sentir nada ali, essa tênia está ali pequenininha ainda no seu intestino tal, ela está absorvendo os nutrientes, porém nada agressivo. Porém, com o tempo, ele pode sim ir desenvolvendo alguns sintomas, cefaleia, mal-estar devido às fortes dores abdominais. Claro, existe um agente ali dentro dele, causando algum incômodo. E claro, também essas proglotes que são liberadas para formar o ovo e tal, elas podem ficar na região do reto e movimentar-se ali. E aí o paciente pode chegar no doutor e falar: olha, doutor, eu sinto alguma coisa se mexendo na minha bunda ali, nos meus glúteos. Então, seriam essas proglotes. Você pode aí deduzir, opa, tem algo errado aí. Então, essas proglotes liberadas podem ficar nessa região e a pessoa sentir aí movimentos. Outros casos também, a pessoa pode ter náuseas, vômitos, ansiedade, fica aquela inquietação, além das dores abdominais que já falamos. Devido ao tamanho que essa tênia pode alcançar, pode sim causar ou diarreia ou constipação, atrapalhando o processo de passagem dessas fezes. E também pode até causar apendicite, se caso alcançar essa apêndice ali. Então, apendicite também pode acontecer. Outro ponto, perda de peso. Você vê aquele teu amigo que come bolo, pastel, pizza, você fala: caramba, esse cara fica só nesse shapezinho aí, ó, magrinho, não engorda nunca. Já desconfia, o metabolismo dele pode estar dentro do intestino. É uma maravilhosa tênia que ele possui. Então, galera, perda de peso, o indivíduo come e não engorda, pode ser uma tênia. Então, se você come demais e não engorda, fica ligado. E o diagnóstico? Como que a gente chega a um diagnóstico específico? Claro, esses sintomas tudo nos ajuda. Porém, o principal aí seria o exame parasitológico de fezes. É ali que você pode encontrar os ovos. Porém, os ovos, como eu não mostrei aqui para vocês, porque ele não é tão específico. Mas as proglotes sim nos induzem a isso. E claro, quando a gente vê uma proglote aqui,
Nem sempre é tão certeza o que eu vou falar para você, mas algumas literaturas dizem que quando a gente conta mais de 11 ramos, né, nessa região aqui da proglótica, como a gente vê nesses risquinhos, seria da tênia sarginata. Quando tem menos de 11, a gente fala que é de tênia sólio. Então, a gente pode deduzir isso daí. Porém, algumas literaturas não falam isso. Tranquilo? Então, o principal exame é parasitológico de fezes. E o tratamento principal, albendazol, mebendazol, praziquantel e nitazoxanida, ou a famosa Anita, tranquilo? Mas a primeira linha é albendazol, beleza? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos. Então, valeu!